Olá, boa noite. Bom, como eu havia prometido, eu vou fazer um vídeo explicando o meu exame de ancestralidade que eu fiz pelo Laboratório Genera, lá de São Paulo. Ele é o pioneiro no Brasil em relação a esses testes, esses exames genéticos, né? Para quem não sabe, esse exame é feito com uma coleta de amostra do DNA. O DNA ele é coletado através da saliva, então eu recebi um kit, né, com dois bastõezinhos assim, tipo cotonetes, em que eu coletei, né, o DNA da minha saliva, esfregando esses cotonetes em cada uma das minhas bochechas. E aí essa amostra vai lá para o laboratório, onde eles analisam, né, e fazem o rastreamento genético da ancestralidade. E, Cadu, por que você quis fazer esse teste? Bom, já viu o historiador não querer saber do passado? Bom, a gente, que é historiador, a gente vê essa importância de se compreender no presente, compreendendo o próprio passado, tanto a nível geral quanto, né, a nível pessoal. E tem toda a questão também da minha linhagem paterna, né? Então, como eu falei para você, quem já vem acompanhando sabe, né? Meu pai, ele era negro, né? Ele é falecido. Meu pai, ele era negro. Minha mãe é branca, ela ainda está viva. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos, em 2005. E como ele, por parte de pai, eu sou descendente de africanos que vieram escravizados, né? Vieram no processo da diáspora africana para o Brasil. Então se perdeu, né, essa questão das raízes, né, de saber de quais regiões, de quais povos da África. A gente não tinha essa informação, né? A gente só tinha informação de que nós éramos descendentes de africanos que, né, vieram escravizados aí no processo histórico conhecido como diáspora africana. Então eu fiz o teste mais para poder saber, né, de quais povos, de quais regiões da África nós descendemos. E por parte de mãe a gente já sabia, né? A gente tinha informações que nós somos descendentes de libaneses, né, pelo lado da minha avó materna. Inclusive a cultura predominante na família da minha mãe, ela é cultura árabe e tal, né? A gente até assim, a minha geração, a gente ainda arrisca algumas palavras em árabe e tal. Tem uma culinária, né? A minha mãe sabe fazer várias comidas que ela aprendeu com a minha avó. E por parte do meu avô, a gente sabia que tinha português, tinha espanhol, que de repente pudesse até ter uma miscigenação com indígena ali pelo lado da minha bisavó, né? Mãe do meu avô, mas, né, parava por aí. E por incrível que pareça, a maior surpresa que a gente teve no resultado desse exame talvez seja pelo lado de mãe, né? Minha mãe agora ficou interessada em fazer esse teste também para poder confirmar se é pelo lado dela. Bom, então vamos começar aqui o detalhamento, né, melhor dizendo, do teste, né? Estou aqui com o meu notebook aberto, minha irmã está aqui segurando o celular, me ajudando, então tá um malabarismo aqui, tá? Vocês não reparam. Bom, na questão geral, né, deu o que eu já previa mesmo, né? Ou seja, que a minha ancestralidade ela é predominantemente africana, né? Então, 43% da minha ancestralidade vem da África subsaariana, da África negra, né? Então, era uma coisa que eu já previa. Em seguida, da África, veio a ancestralidade europeia com 39%.
Isso já foi uma surpresa, como eu falei para vocês, porque como a gente tem uma ancestralidade muito visível, uma ancestralidade libanesa, né, árabe muito visível por parte de mãe, a gente pensou que talvez eles viessem em segundo lugar, mas não vieram, tá? O pessoal lá do Oriente Médio, do Maghreb, para quem não sabe, o Maghreb é a região ali do norte da África, conhecida como África Árabe ou África Branca, né? A nossa ancestralidade que vem do Oriente Médio e do Maghreb, ela vem em terceiro lugar com 11%, né? Então, muito abaixo do que a gente esperava. E por último, ali como uma ancestralidade praticamente residual, né, vem de ameríndios, né, indígenas aqui da América do Sul, com 7%. Né? Isso daí é praticamente uma ancestralidade residual, né? Uma ancestralidade notável, assim, que tem um maior reflexo, né, no nosso fenótipo, né, na nossa aparência, nas nossas predisposições genéticas, são aquelas que têm mais de 10%. Né? Então, a ancestralidade indígena é residual porque é 7%, ou seja, menos de 10%. E aí vem, né, o que todos nós estávamos buscando, querendo saber, né, o detalhamento. Então vamos voltar lá na África negra subsaariana. As duas ancestralidades que predominaram na África é a Mandé e a da Costa da Mina. A diferença entre uma e outra é de apenas 1%, então elas são praticamente, né, ali equitativas, né? Então vamos explicar o que é Mandé e o que é Costa da Mina, tá? Para começar, essas duas regiões, elas são regiões vizinhas, tá? A região do Mandé e a região da Costa da Mina, elas são regiões vizinhas, situadas na África Ocidental, tá? Então elas são situadas na África Ocidental, mais um pouco ali ao norte, na região ali do rio Níger, naquela área onde atualmente, enfim, vamos aqui começar pela região do Mandé. A região do Mandé, ela engloba o que são os países modernos Mali, Mauritânia, Guiné, Guiné-Bissau e Serra Leoa, assim como partes de Burkina Faso, Libéria e Costa do Marfim. Os mandês, eles são africanos islamizados, eles são muçulmanos, ou seja, eles são seguidores da religião islâmica. Tá? Até a foto que veio ilustrativa aqui é de um mandê, né? um africano, né, negro com um turbante, né? Então, os povos principais, as etnias principais ali, que são conhecidas como mandês, são os povos Mandinga, tá? Os Haussás, os Fulas, tá? Mas quando a gente fala de Mandé, a gente está falando principalmente dos Mandingas, tá? Esse povo, eles constituíram uma das maiores e mais ricas civilizações da África pré-colonial, que foram o Império do Mali e depois o Império de Songhai. Teve até um rei, né, Mandé, o Musa é o título do rei Mandé, o Mansa, desculpa, tá? É Mansa o título do rei Mandé. E aí teve um Mansa, que era o Mansa Musa, que ele, em uma peregrinação a Meca, né, que faz parte das tradições islâmicas, ele saiu distribuindo ouro para todas as pessoas que ele via pelo caminho, como sinal da benevolência, da caridade, da generosidade dele. Né? E ele provocou um grande desequilíbrio econômico, porque ele com essa atitude, né, ele provocou uma desvalorização do ouro. Isso veio até descrito aqui no resultado. E então, quando ele voltou de Meca para poder consertar o que ele tinha feito, o que ele tinha
que ele tinha provocado, ele teve que comprar ouro, né, a juros altíssimos para poder revalorizar o metal, tá? Ali nós tivemos uma grande cidade, era uma das maiores cidades da África, muito imponente, que era a cidade, que agora me fugiu o nome, Timbuktu, ou Tombouctou, tá? Ela era a capital ali do Império, tá? Que agora não lembro se ela era a capital do Império do Mali ou a capital do Império de Songhai, mas eu acho que era a capital do Império do Mali, só vou confirmar aqui, tá? Então aqui Tombouctou, tá? Ela era a capital do Império do Mali. Isso mesmo, a minha memória não está tão ruim assim. E lá havia inclusive uma grande universidade para onde os mandês, né, os mandingas e tal, eles iam estudar. É interessante destacar que, embora eles fossem islamizados, fossem não, né, eles ainda estão lá, né, nesses países modernos que eu citei aqui. Mas, voltando lá na África pré-colonial, na época do Império do Mali, né, do Império de Songhai e do Império do Mali, eles eram islamizados, mas assim, as elites, né, que eram seguidoras do islamismo, né, a população comum, ela vivia uma religiosidade sincrética entre o Islã e as religiões nativas deles ali, né, de cultos aos ancestrais, né, às divindades da natureza e assim por diante. Então havia um sincretismo ali entre o Islã e a religião nativa deles, né? E como parte da religião nativa deles, eles usavam o famoso patuá, né? Então o que era o patuá? Eles pegavam uma bolsinha de couro e colocavam dentro dessa bolsinha, né, papéis com trechos do Alcorão, tá? Geralmente, para quem não sabe, o Alcorão é o livro sagrado do islamismo, né? E os salmos que tem na Bíblia também são sagrados também para os muçulmanos. Então, muitas vezes eles escreviam até salmos, tal, né? E colocavam dentro desse patuá e passavam esse patuá por vários processos ali de defumação, de trabalho ali com ervas, né, da religiosidade nativa deles, e eles usavam aquilo como um amuleto de proteção, tá? Então o patuá, ele tem uma origem ali. Ah, Cadu, mas aonde que você vai chegar na parte que chega em você? Bom, então, pessoal, esse pessoal aí, os mandês, né, o pessoal ali daquela região ali do Mali, tá? Eles vieram escravizados, tá? Eles fizeram parte da diáspora africana, eles foram escravizados e foram mandados aqui pro continente americano. E assim, o mais engraçado é que a maior parte deles foi para a região da América do Norte, para os Estados Unidos, né? Muitos vieram para o Brasil também escravizados, né? Mas não tanto como foram para os Estados Unidos. Para quem quiser saber mais, tem aquela série Roots, Raízes, tá? Que é uma série que mostra um mandinga escravizado, Kunta Kinte, ele chama Kunta Kinte, e ele é levado escravizado para os Estados Unidos, e aí conta toda a trajetória dele desde lá do Mali, né, da região dos mandês, ali dos mandingas, até a vida dele como escravizado nos Estados Unidos e a posterior trajetória da descendência dele. E isso explica muita coisa, porque quando eu assisti essa série, eu me emocionei, e é muito difícil eu me emocionar, né? Então eu senti alguma coisa ali, né? E aí aqui está, né, que o meu DNA africano vem da maior parte deles, né? Então é um pouco da história dos meus ancestrais também, né? Não foram escravizados para os Estados Unidos, mas vieram para cá, né? E passaram por muito daquilo que estava sendo mostrado ali na série, da história daquele africano mandinga chamado Kunta Kinte. Bom, aqui no Brasil eles foram chamados genericamente de malês, tá?
em referência ao Islã, porque eles eram africanos islamizados, muçulmanos, né? Então eles usavam turbante e usavam o famoso patuá, né? Tanto que daí que vem aquele ditado, quem não pode com mandinga não carrega patuá. Da onde que vem essa expressão? Como eu falei para vocês, eles faziam esses patuás com versos do Alcorão. E eles sabiam ler e escrever em árabe, então eles escreviam com caracteres em árabe, né? E que outros povos africanos não entendiam, então viam aquilo e achavam eles poderosos, feiticeiros, né? E os mandingas, assim, sabe, eles eram muito imponentes. Eles são muito imponentes até hoje, e na época da escravidão eles também eram, né? Então eles eram muito temidos até pelos outros africanos, né, de outras etnias. E aí, como eles eram muito imponentes, muitos deles foram usados pelos senhores como capitães do mato. Então, quando algum escravizado fugia, muitas vezes ele disfarçava um patuá para poder se passar por mandinga, e quando o capitão do mato, que era mandinga, achava ele, né, ele mostrava o patuá e falava que ele era um mandinga também. Só que o mandinga muitas vezes perguntava o que estava escrito então dentro do papelzinho que estava dentro do patuá. E muitas vezes aquela pessoa que estava se disfarçando de mandinga não sabia, e aí ela era essa pessoa era pega em mentira, né? E aí ela era levada lá de volta, né? E então por isso que veio a expressão, quem não pode com mandinga não carrega patuá. E como eu falei para vocês, como eles eram considerados feiticeiros poderosos por causa da questão dos patuás, então isso também pegou no vocabulário brasileiro geral, né, mandinga como sinônimo de feitiçaria, né, e coisas desse tipo. Mas agora vocês já sabem o que é o patuá, da onde ele vem e o porquê que era visto dessa forma, tá? E os mandês, né, aqui no Brasil chamados de malês, eles eram um dos povos africanos assim mais resistentes à escravidão. Tanto que eles fizeram a maior rebelião de escravos da história do Brasil, documentada, tá? Da história do Brasil, em Salvador, em 1835, que foi a Revolta dos Malês, em que eles se insurgiram contra os brancos, né? Contra os senhores, e eles quase venceram, tá? Mas aí o Estado conseguiu intervir e eles foram dispersados, né? Muitos foram condenados à morte, obviamente, e outros foram deportados para a África, outros ainda foram dispersados pelo Brasil, né? Então, talvez eu possa ser descendente de africanos que vieram dessa dispersão. E o interessante é que a minha avó Maria, mãe do meu pai, ela tinha essa questão da resistência, né, contra a questão do branco, né? E isso talvez possa vir, inclusive, dessas origens dela, né? Porque os malês, né, esse pessoal aqui que eu sou descendente, eles eram muito resistentes, muito guerreiros, muito bravos, né? Eles resistiram muito à escravidão. Então, é isso aí. Depois dos mandês, com um diferencial de 1%, vem o pessoal aí da Costa da Mina, tá? Então, a Costa da Mina, pessoal, ela engloba os países modernos da Nigéria, Gana, Togo e Benin. Então, fica ali naquela região do Golfo da Guiné, tá? Na época da escravidão, essa região ficou conhecida como Costa da Mina, dentre outros nomes, por causa da construção de uma feitoria europeia ali no litoral, que ficou conhecida como Forte de São Jorge da Mina, tá? Os povos dessa região, eles são muito famosos aqui no Brasil, né? Eles são os Iorubás, né? São os Daomeanos, tá? Que também constituíram civilizações muito avançadas naquela região, na África pré-colonial.
Os Yorubás, eles constituíram o Império de Oió, né, ou Império Yorubá, que consistia de várias cidades-estado, e foram eles que trouxeram para o Brasil o culto aos orixás, né? Então, que eram as divindades deles, que a gente pode fazer, para melhor entendimento, um paralelo com os antigos deuses gregos, por exemplo, né? Então, cada cidade-estado iorubá tinha o seu orixá patrono com o seu templo, né? E cada um desses orixás respondia por algum fenômeno da natureza ou alguma atividade humana, ou as duas coisas, né? Então a gente pode dar como exemplo Xangô, né, que é o orixá que eu sou iniciado. Ele era o próprio patrono da cidade de Oió, que era a capital política do Império de Oió, e ele é miticamente considerado o primeiro rei, o primeiro Obá ou Alafim, que era o título, né, dos reis da cidade de Oió. Xangô, ele é, por exemplo, o orixá do raio, do trovão, do fogo, da virilidade, da vida, da justiça, e das questões que envolvem a política, o Estado, a razão, né? Então, eu até tenho aqui tatuado, né, no pulso um dos símbolos dele, principais, que é o machado duplo, que se chama Oxê, que simboliza, dentre outras coisas, a capacidade de Xangô de discernir, né, o bem, o mal, o justo e o injusto. Então, a gente até fala, né, no candomblé, no culto a Xangô, que tome muito cuidado se você for pedir justiça para Xangô, porque ele primeiro vai olhar você, né? O machado dele é duplo, ele vem e ele vai, ele corta para os dois lados. Então, primeiro ele vai ver a sua questão, se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa, né, de bom caráter e tal. E depois que ele vai ver a questão do outro, né? Então, por isso que a gente geralmente pede misericórdia para Xangô, né? Porque nós todos somos imperfeitos, todos nós temos imperfeições. E Xangô, ele é um orixá muito severo nessa questão do discernimento, da justiça. Ele representa a ira de Olorum, né? Olorum, ele é o deus supremo da mitologia iorubá, né? É o deus cósmico, né? O deus supremo, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco, né, sobre a questão aí de como os iorubás influenciaram no Brasil. Aí você vai ter na cidade-estado de Oxobô, por exemplo, você vai ter o templo de Oxum, que é a patrona daquela cidade. O templo de Oxum, até hoje, ele é classificado como patrimônio histórico e cultural da humanidade pela Unesco, dada a beleza dele. E Oxum, ela é a orixá do amor, da beleza, né, da docilidade, da fertilidade feminina, né? Por isso que ela rege as águas doces, né? Porque a água doce dá vida, ela fertiliza e assim por diante, né? E a gente pode fazer um traçado aí com a Afrodite dos gregos ou a Vênus dos romanos e assim por diante. E vocês devem ter percebido a semelhança de Xangô com Thor, né? Sim, né? Muito parecidos, tá? A diferença aqui, como eu falo, a diferença é que Xangô, ele é negão e Thor é loiro do olho azul, né? Então é basicamente essa a diferença entre os dois, tá? E aí a gente vê muito da questão do racismo, né? Porque enquanto Thor, ele é geralmente bem visto, né? Xangô, ele é demonizado, né? Então, isso daí é um assunto que a gente pode deixar para uma outra hora, senão vai ficar muito extenso. E aí nós tivemos também o reino do Daomé, formado pelos Fons, tá? Eles eram conhecidos como daomeanos também por causa desse reino, né? O reino do Daomé, a capital era Abomé ou Abomey, tá? Que era uma cidade tão grande que impressionou os próprios europeus quando eles passaram por aquela região. Lembrando que naquela época, tá?
apesar da questão das grandes navegações, a Europa estava saindo do feudalismo, então ela era muito rural, estava saindo da peste bubônica, né? Não tinha saneamento, tal. Então, quando os europeus se deparavam com essas outras civilizações que tinham cidades geralmente tipo muito maiores, mais fortificadas, melhor estruturadas do que as cidades que eles conheciam na Europa, eles ficavam espantados, porque para eles, né, esses outros povos eram povos inferiores, né? Nós também podemos deixar isso para um outro capítulo. Então eu sou descendente também desse povo que veio aí da Costa da Mina, que engloba os iorubás, os daomeanos, né, e que influenciaram muito o Brasil na constituição das religiões de matriz africana, na questão da culinária, né, com acarajé, e outras questões, tá? E aí depois, em menor escala, vem outros povos da África, tá? Que eu não vou discorrer a fundo sobre eles, senão vai ficar muito cansativo. Vou parar nesses dois principais aí, tá? Mas aí depois na sequência vem, né, em menor quantidade, pessoal ali do oeste da África, né, que inclui os Bantus, da região de Angola e Congo. Vem Chifre da África, né, ou então o pessoal ali da região da Etiópia, da Somália, Eritreia. E isso é muito curioso, porque até não tem registro de pessoas que vieram escravizadas do Chifre da África para o Brasil, né? Então vai saber aí de aonde que eles entraram ali nas minhas linhagens ancestrais. E aí, em proporções menores ainda, menos de 3%, vem os Imbutis, que são povos pigmeus da África Central. Com menos de 2% vem pessoal ali do leste da África, onde fica Moçambique, e da Senegâmbia, que é ali a região do Senegal e da Gâmbia, tá? Com menos de 2% também. Bom, agora, saindo da África Negra, da África Subsaariana, vem a segunda ancestralidade, que é a europeia, com 39%, tá? E aí veio a nossa maior surpresa, que fez até a minha mãe querer fazer esse teste de ancestralidade para saber se isso daqui aconteceu do lado dela. A gente esperava que do lado europeu fosse sair tipo, só Portugal e Espanha, que é o que a gente tem registro, que a gente é descendente de português e espanhol por parte de mãe ali pelo lado do meu avô. Realmente saiu Portugal e Espanha, tá? Só que saiu em segundo lugar, com 11%. A ancestralidade europeia predominante que saiu foi a italiana, com 21%. E a gente não tem registro nenhum de antepassado italiano na nossa família, né? Então a gente ficou tipo, da onde que surgiram esses italianos aqui, né? Então aí nós fizemos várias teorias, né? Então, que daí a gente tem esse teste, ele pega de 5 a 8 gerações atrás, né? Então muita gente, pode ter acontecido muita coisa, a gente não vai saber tudo o que aconteceu lá atrás, né? Então pode ter rolado alguma adoção, né? Pode ter rolado traição, pode ter rolado estupro, pode ter rolado pré-migração, ou seja, alguém pode ter ido da Itália para a Espanha, Portugal, por exemplo, e depois de 1 ou 2 gerações veio para o Brasil, né? E aí ficou como português, espanhol somente, né? Então, assim, muita coisa pode ter acontecido, né? E a gente não sabe se isso vem pelo lado materno ou paterno, né? Mas assim, a desconfiança maior é pelo lado materno, né? Porque 21% é uma carga ancestral muito notável, muito grande,
E se fosse pelo lado do meu pai, ele não seria tão negro, né, como ele era, né? Meu pai, ele era negão mesmo. Então, e se fosse alguma coisa que aconteceu assim lá atrás, né? De repente, né, assim, mas não viria com uma carga genética tão grande assim na minha geração, né? Então é mais provável que tenha rolado ali por parte de mãe. Minha mãe vai fazer o teste também, vai fazer o exame. Depois eu vou contratar para ela. E aí a gente vai descobrir se é pelo lado dela e vai saber quanto de porcentagem que vem, né? Então aí depois dos italianos vem ali os ibéricos, né? Portugueses e espanhóis com 11%. E aí depois vem umas ancestralidades mais residuais, que é ali da região dos Balcãs, que é a região ali onde fica, que pega desde Romênia até parte da Hungria até a Grécia, tá? E uma ancestralidade também residual de bascos, né? Ou seja, pessoal ali também da região de Portugal e Espanha, mas eles são uma etnia separada dos portugueses e espanhóis, tá? Mas então, assim, o que predominou mesmo na ancestralidade europeia foram italianos, portugueses e espanhóis. E aí, em terceiro lugar, vem Oriente Médio e Maghreb, né? Já expliquei para vocês o que é o